Fala galera do São Paulo News, aqui quem fala é o Gregory Claro e daqui a pouco nós teremos uma live exclusiva com ele, Zete. Sim, Zete, um dos maiores goleiros da história do São Paulo, estará aqui na live aqui no São Paulo News e vocês vão poder acompanhar tudo de perto. Então daqui a pouquinho, Zete, uma live com o Zete aqui no São Paulo News. A galera entrando aí, vamos aguardar, hein? O Zete que é bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, o cara é monstro, campeão brasileiro, campeão paulista, um monstro. Zete, daqui a pouquinho, então, aqui na live. Ô, Zete, agora sim. Tô aqui, eu tô meio dinossauro nesse negócio aqui, mas consegui aqui Não, acessar. que é isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o teu aceite quanto a essa live, Zete. Para mim, eu como um torcedor de São Paulo, eu acho que para todo torcedor São Paulino é uma honra, né? Você é um cara, é um jogador que fez seu nome na história do clube. Você escreveu a história do clube, né? Por mais que muitos outros jogadores, dirigentes, seja como for, estão tentando manchar de alguma forma, né? Infelizmente, mas você é um cara que a gente só tem a agradecer, né? E eu vou te falar uma coisa, dentro da minha lista de top 3 ídolos estão Rogério Ceni e Raí Zete. Então, assim, é um orgulho como torcedor poder te falar isso e ter essa oportunidade de conversar com você diante de outros seguidores são paulinos que a gente tem. Muito obrigado, viu, Zete? Não, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando com você e ver você com essa camisa maravilhosa aí, né? A camisa que deu tanta alegria para o São Paulo. Essa Verdade. camisa isso aí tem uma história bacana. Eu desenhei essa camisa na época, né, com a Pênalti, que era a patrocinadora. E era uma coisa muito difícil, né, para aquele período, né, de você chegar a uma camisa com um desenho diferente, porque ela era muito. As camisas não tinham essa estampa, né? Era um negócio meio Nossa, assim, pessoal aqui, tecido ó. sobre tecido, né? É, muito legal. Eu preciso assinar essa camisa mesmo, né? Ela está Precisa. assinada, mas eu preciso personalizar. Não, preciso. Qualquer dia eu vou na escolinha lá pegar Muito um bom, autógrafo lá, viu? Muito obrigado, com né? certeza. Por tudo e realmente eu acho que o torcedor tá muito feliz de vê-lo aqui e saber o quanto que você fez pelo São Paulo, né? Então, agradeço de É. coração a tua presença aqui, viu, Zete? Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho, né, de futebol, um pouquinho de tudo aí, até da pandemia, de toda essa loucura que a gente está vivendo, né, nessa geração, nessa época. Não sei como vai ser essa história, né? Como nós vamos terminar essa história. Tomara que seja uma história muito feliz aí de toda essa pandemia, que logo apareça, né, uma solução aí de uma vacina ou qualquer coisa parecido e a gente siga a vida normalmente, né? Como a gente sempre procura aí no dia a dia ser feliz e fazer as coisas boas, né? Não, com certeza. Acho que tudo é um aprendizado, né? Eu acho que as É, pessoas elas estão mudando, estão se conscientizando. Então, acho que foi importante isso, querendo ou não. Claro, óbvio que a gente lamenta todas as mortes, né? Mas é um aprendizado até como ser humano, né? Então, realmente sim. tem que se cuidar o pessoal, né? Não tem jeito. Com certeza. Zete, hoje a gente vai conversar de tudo, a gente vai falar um pouco da sua infância, da tua carreira desde o início até o final, como treinador e aí por diante. Mas antes de Sim, tudo, acho que sim. o pessoal quer perguntar como que você está vendo hoje o São Paulo Futebol Clube, né? O São Paulo que desde 2018 conquistou um título só, que foi uma Sul-Americana, entre 70 campeonatos disputados. Como que você vê essa fase do São Paulo? Você acha que é elenco? Você acha que é diretoria? É um combo de tudo? É troca de técnico? Eu queria que você desse uma pincelada, digamos assim, de você como ex-jogador e um torcedor do São Paulo vendo um time nessa situação que é lamentável. Bom, eu digo o seguinte, eu acho que é um combo de tudo, né? Eu acho que o São Paulo, nesse período que, desde quando o Raí entrou em 2017, eu recebi um convite também para participar junto com o Raí, né? Nessa época. Não vou dizer que eu não aceitei. Eu tentei conversar com o Raí, explicar o que eu pensava do São Paulo, no que eu poderia ajudar. Eu acho que é o que ele queria que eu fizesse, eu não ia ajudar. Eu não ia
Tá Você ia ficar numa mostrando... função meio que do Ricardo Rocha? Exato, era mais ou menos essa ideia. Eu não queria, eu parei de ser treinador já há algum tempo, eu fui treinador até 2008, fiquei 8 anos, né, trabalhando, e eu achei que era aquilo que eu queria e, de repente, começou a acontecer muitas coisas nessa trajetória que eu não concordava. Eu fiquei muito tempo na Série B, eu não queria ser treinador também da base e ficar marcado como um treinador que revela jogadores. E aí comecei a direcionar para o profissional, mas quando o Raí me convidou para essa função, eu falei, olha, não, isso aí eu não faço, Raí. Eu falei, o que eu sei fazer hoje, que eu conheço e vou te entregar um produto e um resultado positivo, é a posição de goleiro. Eu falei, talvez eu não seja o melhor treinador de goleiro, mas eu vou arrumar os melhores treinadores de goleiro para o São Paulo, para a base e para o profissional. Falei, talvez eu não tenha a minha idade, né? Hoje, meu joelho, minha coluna, tudo isso, eu não consiga ficar no campo treinando o goleiro como a gente vê. Porque o treinador de goleiro hoje, ele é um atleta. Ele passa a ser ele continua, mas ele tem que se bater na bola. Perfeito, para treinar o goleiro. Então, eu acho que isso aí também é uma coisa que eu tenho uma equipe para isso. Eu tenho profissionais e eu conheço o mercado nessa posição. Então, isso aí era um pouquinho do que eu passei para o Raí naquela oportunidade. E ficou de conversar, ficou de acertar, porque eu poderia tomar conta também da base, do profissional, juntar tudo. E eu ia ser cobrado para o resultado final, que é revelar goleiros na base e para o profissional. Eu acho que é o que o São Paulo faz muito tempo que não tem isso, porque o Rogério Ceni, não é que ele é culpado, o Rogério não é culpado, não, mas a fase do Rogério Ceni interrompeu esse ciclo de grandes nomes que poderia, né, estar jogando nesses 20 anos, praticamente, de carreira. Porque ela foi uma fase longa, né, Zé? Foi uma muito fase longa, né? Mas é impossível. São Paulo, com toda a estrutura que tem, o Rogério parou, mas tinha que ter um goleiro de 28 anos, tinha que ter um goleiro de 25, um de 18, na fila, e brigando pela posição. E isso não teve, ninguém teve essa preocupação. Simplesmente, o Rogério é bom, o Rogério é o melhor, é o da seleção. E deixa. E aí? Né? O Bosco, ótimo, mas o Bosco não era do São Paulo, né? Contratado. Aí vem todos aqueles. Então, esse histórico, acho que. E foi mais ou menos isso. Quando o Raí fez contato, essa foi um pouco da conversa, de tentar passar isso. Acabou não acontecendo, né? Foi passando. Eu acho que o futebol vive de resultado, né? E o resultado do São Paulo não teve planejamento. Nenhum momento eu vi alguém falar, putz, olha, o planejamento para esse ano até dezembro, né? De janeiro até dezembro, vai ser dessa forma. Nós vamos montar um time, o time vai ficar em 10º, mas o ano que vem nós vamos brigar pelo título. Ninguém tem coragem de assumir isso, né? E ninguém tem no Brasil, não é? Ou São Paulo, né? Porque o cara quer entrar, montar o time e ser campeão de tudo. Ótimo, se isso. Só que não tem um planejamento para isso. Você precisa fazer um planejamento de saber o que você quer, de treinador que você vai contratar. Por que você está contratando o treinador? Porque ele é legal com o grupo. Por que é legal com o grupo? Ele tem que ter resultado. O Tele não era legal com ninguém, mas o Tele tinha um conhecimento. E a partir do momento que ele foi convivendo, aí a gente foi vendo que ele é legal, né? Mas, no princípio, todo mundo, né? O Tele, principalmente os mais jovens, né? Falar, o Tele não gosta de mim. O Tele... Não é que não gosta, o Tele queria o bem de todos os profissionais, né? Eu acho que falta examinar esse cara, esse profissional, antes de contratar. E uma coisa que eu conversei com o Dodô até, desculpa te interromper, é que cada treinador do São Paulo é um estilo diferente, né? Então, o São Paulo contrata o Aguirre, que tem um estilo, aí contrata o Cuca, que tem outro. Então, assim, isso daí também não é bom para o clube, né? Fora a questão da base, que o São Paulo é treinado de uma forma no profissional e na base ele é treinado de uma outra forma. Então o jogador chega no profissional cru, porque às vezes ele pula etapas também, por causa de empresário,
porque é o que o clube necessita, e aí o cara não rende. Então, o que adianta gastar milhões e milhões em Cotia, com aquele puta CT maravilhoso que a gente tem, se o jogador chegar cru no profissional, aí põe para jogar lá o Elinho da vida, esses jogadores aí, que na hora H não vai fazer a diferença. Não faz a diferença, não consegue buscar. Eu acho que a mesma forma, a necessidade que tem de resultado acaba esquecendo o Cotia. Então, eu fui treinador, eu passei um pouquinho por isso, porque eu precisava vencer, porque se eu não vencesse, aí, tá, mas tudo bem, e a base? Mas não dá para você lançar um menino de 18 anos no profissional se você precisa de resultado. Então, você tem que contar com um cara mais experiente, e aí vai, é um ciclo, né? E o São Paulo passa a ser assim. Eu acho que tem muitos jogadores na base que são melhores do que aqueles que foram contratados e que ganham muito bem, mas às vezes é uma necessidade. O treinador pede. Ele fala, não, eu quero. Eu estou falando de todos que passaram no São Paulo, né? Claro, claro. Talvez o Fernando Diniz é um treinador que não mandou contratar ninguém. Ele chegou nem deixaram, porque não tem nem dinheiro para contratar, então, não tem nem jeito. Eu acho que ele é um dos menos culpados, né, de tudo. Qual é a culpa dele? É treinamento e tática, técnica que ele tem que desenvolver do pensamento e os caras têm que executar. Mas ninguém pode cobrar ele e falar, pô, ele trouxe o Daniel Alves ou ele trouxe esse jogador e por isso que não está dando certo, né? Nada, ele está trabalhando com jogadores que apresentaram. Que tem mãos. Né? Então, ele está fazendo, ele está tentando colocar, né, a filosofia dele dentro de campo, mas não consegue. Eu acho que, mas tudo é planejamento. Eu acho que o futebol você tem que ter isso. É uma palavra que todo mundo usa, mas se você não fizer isso com a diretoria, né, ou principalmente a diretoria fazendo isso com essa gestão que a gente fala hoje, né? Então, eu sou muito amigo do Raí, né? A gente, pô, nem se fala. Mas ele tem uma culpa muito grande em cima disso, né? Dessa gestão aí de buscar resultado. Agora, ninguém sabe hoje no São Paulo se essa essa linha de raciocínio deles é para buscar título ou é para vender jogador e pagar dívida, né? Então, até hoje, o que o São Paulo tem? Forma jogador, vende e está tentando saldar a dívida. Mas e os títulos? Não dá para fazer isso. Então, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Uma pesquisa que eu até fiz Zete. O São Paulo ele não paga dívida, ele paga juros bancários. Você entendeu? Porque todo mês são 5, 6 milhões de juros. Então, a dívida do São Paulo de 2018 para 2019 foi de 350 milhões para 500 milhões. E você imagina agora na pandemia. Então, realmente, é um trabalho muito difícil de ser feito, né? Muito, muito difícil. Eu acho que vai ser complicado para a gestão, né, até o final do ano, principalmente tudo esse problema da pandemia, com saldar a dívida toda, né? Vai ter que vender mais jogadores, não tem renda, né? Então, eu acho que o caixa ficou enxuto, os parceiros entendem, mas, ao mesmo tempo, precisa, eu acho que, formar jogador para poder, né, ter receita para manter o elenco com essa qualidade, talvez não qualidade esportiva, né? Qualidade financeira, né? Porque a qualidade financeira está bem alta, né? Bem elevada. É um time de peso, vamos falar assim. Antes do jogo contra... que houve a derrota nos 3-2, né? Do Mirassol. Pô, não tinha como falar que o São Paulo era favorito. Pô. Muito favorito. Eu errei completamente no placar, no resultado, e falei, São Paulo passa, né? Jogando em casa, com elenco, descansou o time principal, que ao mesmo tempo a gente acabou criticando, né, esse elenco que ficou em repouso, porque tem que pegar entrosamento. Não tem que deixar o elenco... Ficou 40, descansando. Mais, né? 120 dias aí parado. 4 meses parado. Você tem que colocar o time em atividade. Ninguém pode falar que está cansado. Tem que ter entrosamento, tem que ter jogada, né? E não dá tempo de você treinar, só treinar, né, no Campeonato Paulista. Então, eu acho que faltou um pouco dessa... Talvez esse seja o erro
do Fernando Diniz esse planejamento do jogo, né? Do Por que Campeonato você Paulista. acha que o São Paulo, por que o São Paulo votou tão mal, né? O São Paulo, na verdade, esse ano ele foi meio inconsistente, tá? Ele não era o Barcelona da vida, não é isso. Ele começou num momento ruim no começo do ano, binacional, depois teve ali a vitória contra o Santos, a LDU, já deu aquela enganada, digamos assim, no torcedor, dinizismo, não sei o quê, e de repente ele voltou mal, né? O Thiago Volpe, eu vou falar porque você é goleiro, eu achei que ele voltou de uma forma meio lenta e catou muito contra o Guarani, Sim, mas eu sim. achei que ele falhou. Gregory, eu achei que ele falhou contra o Mirassol no terceiro gol. Para mim, ele foi lento na hora de dar o soco e aí ele ficou ali fora do gol. Eu queria a tua opinião, Zé, você como um fenômeno no gol, o que você achou também desse lance? Eu gosto do Thiago Volpe, eu acho que ele é muito rápido, ele é ágil, ele é seguro, ele faz a defesa segura, ele não é de ficar rebatendo, de socando a bola, né, ou espalmando, né? Apesar de ter dado rebote nesses últimos jogos aí, eu acho que esse lance foi um lance infeliz para ele, porque a bola desviou, quando teve o cruzamento que a bola desviou, não sei se foi no Reinaldo, quem foi, ela amorteceu e diminuiu a força. Foi no momento que ele tomou a decisão para dar o soco na bola, o Arboleda tirou. E o menino pegou um voleio ali fantástico, né? Eu acho que o mérito total do atacante ali do Mirassol. Agora, faltou a decisão dos dois, né? Tanto dele quanto o Arboleda, né? Naquele lance, mas eu acho que foi uma culpa, não porque ele saiu errado, Claro. porque a bola desviou na frente e ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão de sair. Ali é um momento. Não dá para dizer. Eu só vou pedir um segundinho, para pegar um cabo que minha bateria está piscando. Tá bom, vai lá, fica à vontade, Zé. Tranquilo. Aqui, tá bom. É isso aí, é o Zete aqui ao vivo, aqui nessa live. Só foi pegar o cabo do celular lá, que senão lascou tudo aqui nossa live, hein, pessoal? Galera que tá aí, o Diogo Fernandes tá aí, tá todo mundo acompanhando essa live. O Zete tá voltando, ele foi fazer uma defesa lá no cabo do celular, ó. Olha aí, ó, já foi. Ao vivo é bom por causa disso. Foi defender até o cabo lá, hein, Zete? Vamos lá, eu saí do fone. Não, tem problema. Tá escutando aí? Tô escutando. Você me escuta? Escuto. Não, show de bola. O pessoal tá aqui na live, ó, mais de 400 pessoas aqui, ó. Vai carregar, tá vendo? Ó, o Powerbank aí, ó. Segura. Pessoal aqui da live, ó, fala pro elenco assistir o Zete falar. E é verdade, bicho. O Zete tem uma capacidade, um gabarito de falar com a experiência que ele teve que é fora do comum. Então, mas ó, você vê, eu trabalho na rádio, né? Eu faço rádio diário aqui, já estou há bastante tempo, né? Desde que eu parei como técnico, então a gente acaba emitindo opinião. Claro. Uma opinião que é minha, né? Então a gente fala ali, não que o que eu falo é aquilo, é verdade. Seja verdade, claro, com certeza. Agora, para esse jogo que o São Paulo fez contra o Mirassol, vendo a equipe, não pode ficar tão apática com grandes jogadores dentro de campo, jogadores experientes, né, que estavam nessa partida, começando por Volpe, né, o próprio Arboleda, que já está aí bastante tempo, o Reinaldo, que tem uma passagem, né, e às vezes fica lá, King Naldo, então a hora que faz o gol é o King Naldo, então de agora. Chama, é verdade. O Hernanes, que entrou, mesmo no banco, o cara pode estar fazendo a diferença. Eu estou falando isso porque falta chamar a responsabilidade, falta o cara pisar na bola. E o Raí fazia isso. Quando o jogador ele pisava na bola, opa, né, joga em mim, o Miller, estou falando assim, o Pintado, o Toninho Cerezo, o Ronaldão. Né? Então, eu falo assim, esse grupo é unido, é fechado, todo mundo se gosta, beleza, então transforma isso dentro de campo, essa amizade, né, no momento decisivo. E eu não vi isso, não vi um cara... Aí, de repente, tinha um monte de garotos dentro de campo jogando como se fosse resolver. Né? Atacando. Tinha 6 caras dentro da área tentando achar uma solução para fazer o gol. E não funciona assim. Né?
o erro o próprio terceiro gol dele saiu no momento de troca do Fernando Diniz, né? Quando colocou lá Everton, tirou o zagueiro, né? O Bruno Alves, e aí não deu 2 minutos depois, se eu não me engano, o Reinaldo foi para a zaga, o Everton foi para a lateral e aconteceu isso tudo, né? Então, realmente... Você acaba perdendo o posicionamento do time, enfim. Aí já é um esquema tático, esquema, né, do cara. Mas eu critico exatamente a decisão dos jogadores que estão dentro de campo. Às vezes o Tele colocava o time e a gente falava, pô, esse time não é o time certo, né, na cabeça, assim. Só que os 11 que entrava, falava, opa, você está aqui, vai fazer o que o cara pediu, o que é para ser feito, né? Não o que você quer. Então, eu acho que faltou esse poder para os jogadores que têm essa decisão ali dentro, que têm essa responsabilidade. Eu acho que o São Paulo, se você pegar no papel, tem um elenco bom, tem jogadores forte, claro, bons nas posições, não é, tem que mandar todo mundo embora. Não tem que mandar embora. Tem que mandar o técnico embora? Não tem que mandar. Eu acho que o Fernando Diniz, eu trabalhei com ele lá no Fluminense, né? Tenho acompanhado a carreira dele. Ele tem que fazer um grande trabalho num clube, né, como o São Paulo, para mostrar que ele é um treinador para time grande, time de ponta, né? Então tem que ficar com o cara até dezembro. Aí chega em dezembro, avalia todo o trabalho dele e do elenco, para ver se vai precisar. E nem dá, né? Porque esse ano não vai, o brasileiro vai terminar só até fevereiro. Então, até o final do campeonato. Mas eu acho que tem um elenco bom, né? Eu acho que o São Paulo tem que, sabe, fechar ali. A gente fala, né, fechar a casinha ali, Sim. Mas não é só falar, chegar na imprensa, né, e ficar, não, porque agora nós estamos unidos. Agora é lá dentro, sem mostrar até pela imprensa, né? É alguém botar ali na mesa lá e tchau. E eu vou te falar mais, Eti. A gente tem Dani Alves, a gente tem Hernanes, tem o Raí, tem Lugano. Porra, é impressionante, entendeu? A gente só vê um ou outro xingar juiz que não adianta nada. Se ninguém bater no peito ali e botar a cabeça para dormir e chamar essa responsabilidade, o São Paulo não vai sair desse fundo desse poço. O Caiola até perguntou aqui se na tua época vocês jogavam por amor ou por dinheiro. Porque nos dias de hoje parece que o cara joga por dinheiro, pô. O que dá a impressão assim, que o cara joga para sair do Brasil, né? Ele joga para fazer carreira na Europa. Mais ou menos. Nós não tínhamos isso. O meu sonho era, eu jogava no Palmeiras, a minha vontade era jogar no São Paulo. São Paulo era o suprassumo naquele período de 87, 88. Careca, Miller e aí por diante. Pô, aí vai, né? Silas, Pita, né? Aquela turma toda. Então, era assim, todo mundo, você via o comentário. Pô, ninguém queria sair, jogar fora do Brasil. Queria jogar no São Paulo. Né? São Paulo era a grande sensação. Eu acho que ficou diferente, né? Hoje, até a proposta, nós tínhamos a lei do passe, que era diferente. Hoje, são os direitos federativos, o cara fica e sai a hora que quer, né? Então, mudou um pouco desse conceito. Não dá para analisar o atleta e ficar no clube por isso. Eu acho que o atleta ele fica ídolo no clube se ganhar títulos. Se o cara ganha título, não é só, ganhou o título paulista, né? Ele tem que ganhar paulista, ele tem que ganhar o brasileiro, ele tem que ganhar a Libertadores ou o Mundial. Aí ele é não o São Paulo, é qualquer time do Brasil. Se pegar um exemplo, o Guerreiro no Corinthians, o Guerreiro chegou no Corinthians, foi disputar o Mundial, foi campeão, fez o gol. Em 3 meses, ele era o maior jogador do Corinthians. Em 3 meses de clube. E continua sendo ídolo, né? Então, é um pouquinho disso. Aí você pega um cara que ficou 10 anos no clube e não ganhou nada, só jogou. O cara tem 500 jogos no clube. Quantos títulos o cara não tem? Não é isso. Né? Claro. O torcedor gosta do título, porque o título, você vê algo mais no atleta. Né? Você vê até a identificação, né, Zete? Se eu colocar 3 nomes aqui, que são 3 grandes nomes que ganharam poucos títulos, mas são ídolos até um determinado escalão, um mais, obviamente, que é o Dodô, o França e o Luiz Fabiano. São 3 baita jogadores
conquistaram numa geração que a gente vai conversar, que é uma geração de renovação, você pegou ali, né, no início deles até, e artilheiraços, né, e se transformaram em ídolos. O Luiz Fabiano um pouco mais, mas ganharam poucos títulos, mas são poucos, né? São poucos. Eu acho que eu acho que isso vale para os clubes, essa situação de você. É uma coisa do Volpi. O Volpi hoje ele tem uma identificação com o São Paulo. Você vê a garra dele, a vontade, ele xinga, ele fala né, ele faz a defesa, levanta, xinga né, os defensores ali. Ele demonstra essa vontade ali, mas precisa chegar numa final, precisa conquistar alguma coisa, né? Porque senão ele vai ser um passageiro ali também. E é mais a pressão ainda de substituir Rogério Ceni, né? O Zete nem fala, porque já faz tempo, né, que eu parei, mas o Rogério Ceni é o mais recente, né, da história do São Paulo. Então, esse goleiro ele tem que buscar títulos, senão ele não consegue se afirmar. Vai ser o próprio... nossa, fugiu. O goleiro que estava... Sidão. O Sidão, o Denis, entre outros ali, o Denis, né? Grandes goleiros, eu acho que sim, são grandes goleiros, mas para o São Paulo tem que ter algo mais, né? Essa é a diferença hoje. Show de bola, show de bola. Esse daqui é o Zete aqui, mandando bala, falando do São Paulo atual, viu? Se é que falar, a gente fala aqui. Não, com certeza. Vamos falar um pouquinho do teu início no futebol, né? Eu já li entrevistas, você era um garoto, digamos assim, que até seus 10, 11 anos não era tão ligado ao futebol, né? Eu queria saber como foi esse teu início, né, na adolescência. Você jogava já no gol, você jogava na linha, era um cara diferenciado. Se jogava na linha, como que você chegou no gol? Queria que você contasse um pouquinho, Zete, para a galera também conhecer quem que é o Zete. Olha, assim, a minha infância foi uma infância difícil. Não foi, né, todo mundo, o Zete e tal, né, campeão do mundo, bicampeão e tal, mas eu nasci no sítio mesmo, não tinha energia na época, né? Era fogão a lenha, água de poço, né? Então, a vida boa! Eu fui ver televisão em 1972. Eu nasci em 65, então em 72 eu estava com 7 anos para 8. Meu pai vendeu, né, o sítio com meu avô, meu tio, eles trabalhavam com cana, agricultura. Aí quando vendeu, foi para a cidade, para Capivari, que para mim era uma cidade, tem 50 mil habitantes, mas né, era uma São Paulo, né, para quem estava no sítio. E ali começou meu contato com futebol, com esporte na escola. Porque em 74 eu já vi a Copa do Mundo, né, a Copa da Alemanha em 74. 70 eu não lembro, eu lembro quase nada, assim, né? Porque não tinha a informação. Mas 74 eu já lembro mais. E aí comecei na escola, eu praticava atletismo, eu era obrigado a praticar atletismo na escola, né? Então, jogando vôlei, basquete, eu fazia salto em altura, arremesso de peso, que mais? Nossa, a gente era obrigado a participar de quase todas as modalidades, escola pública, né? E eu fui me destacando. Com 13 anos eu já tinha 1,85 m, eu era alto. Meu apelido naquela época era Hulk, né? Era alto e forte. Era o Hulk antigo, era o Hulk que rasgava a camisa, né? Não era o Hulk agora bombadão, né? Porque eu era muito grande, perto dos amigos, né, da idade. Então, eu acho que foi assim, foi muito rápido. Eu fui jogar vôlei em Campinas, lá na Fonte São Paulo, né, num clube lá. Fiquei um mês treinando. Aí um amigo me viu lá treinando e lá da cidade e me convidou para o Guarani. Falou, não, eu vou te levar no Guarani fazer uma peneira, né? Na época era peneira. E nessa da peneira eu passei, comecei a jogar no Guarani uma vez por semana. Viajava, né, de Capivari, dá 1 hora mais ou menos. E no Guarani peguei Zé Duarte, aí já tinha o treinador Sidney Poli, né, que faleceu depois, mas ele gostava muito assim, do meu estilo, porque eu era grandão, menino, né, 15 anos, mas eu era grandão. E eu comecei a treinar como profissional, a destacar. Eu falava que eu agarrava a bola. Uhum.
né? Mas eu não tinha técnica, não tinha, eu pulava, machucava joelho, ombro, cotovelo, porque eu não tinha técnica, eu não sabia cair, né? Eu usava o recurso de pegar, eu pegava bem a bola. E daí comecei a treinar, comecei a entender o posicionamento, né? O jeito de cair, tudo. Existe uma técnica, né? Que hoje eu estou com a academia lá, a gente ensina lá na Não, academia. pode falar um pouquinho da academia, por sinal. Tem... Mas a academia ela nasceu um pouquinho desse sonho mesmo, porque como eu comecei com 15 anos, eu sempre achei que o garoto de 7 anos, se ele treinar de 7, 8, 9, até os 13, só treinar a posição de goleiro, ele consegue desenvolver muito bem a técnica. Sim. Jogar é uma outra coisa. Jogar, ele tem que participar na rua, na várzea, no clube, na escola. Ele é jogar. Mas o treinamento específico, ele pode fazer direcionado, só o treinamento, né? Que te dá técnica de pegar a bola, de cair, de saltar, entender os movimentos, né? Eu acho que isso aí era um sonho, isso. Na verdade, era um sonho que eu conseguia, já estou há 12 anos com a academia lá fechando gol, né? E tem um resultado muito bacana. Eu não me preocupo com o goleiro se ele vai ser o Zé, Claro, se ele vai ser o claro. Rogério Ceni, o Marco, Dida, né? Mas ele pode ser o melhor goleiro da escola, da faculdade, da várzea, né? E essa é a ideia, né? E os adultos, por incrível que pareça, os caras que têm 35, 40, 50 anos, é o que curte mais isso, sabe? Os Uma geração que peladeiros. é muito legal isso aí. Então, eu acho que essa passagem minha no Guarani, ela foi importante. Fiquei lá até os 18 anos, depois eu fui para o Palmeiras, né? Aí no Palmeiras eu acabei ficando, acho que uns 3 meses na base do Palmeiras, só treinando. E aí fui emprestado para o Toledo, né? Toledo que foi assim, o alicerce, né? Que me deu a liberdade para jogar no profissional. Toledo é um time do Paraná, Paraná. fica perto de Foz do Iguaçu. Aí o Toledo tinha subido para a primeira divisão do Campeonato Paranaense, precisava de um goleiro. Aí tinha um lateral que foi também, um ponta esquerda, o Vanderlei e o Mané. E o Palmeiras emprestou os 3 para lá. Aí nós fizemos um campeonato paranaense fantástico. Eu fui considerado o melhor goleiro do estado do Paraná, profissional, né? Com 18, o goleiro mais jovem a jogar no campeonato paranaense. E final do ano fui convocado para a seleção paranaense de júnior, né? Que seria a Taça São Paulo aqui. Sim. Fui campeão brasileiro, né? De júnior. Oh. E o Palmeiras nem sabia quem eu era. Caramba, porque foi muito cedo, né? Você era muito jovem. Muito jovem. Aí quando saiu a notícia, nossa, goleiro do Palmeiras, campeão brasileiro, vai disputar a posição com o Leão, agora quando voltar, né? Pô, eu era do Júnior, né? Nem no Júnior jogava. Então isso aí abriu as portas, né? Aí quando eu voltei para o Palmeiras, já voltei no profissional, e aí começou a minha fase, né? No Palmeiras, de jogar, quebrei a perna no Palmeiras, posso até falar um pouquinho disso. No jogo do Maracanã, lá contra o Flamengo, eu acabei tendo uma dividida com o Bebeto e quebrei a tíbia, né? Isso foi dia 17 de novembro de 88. Isso eu não vi, mas foi uma dividida ou você achou que foi intencional? Confesso que eu não vi o lance. Não, foi uma dividida, sem intenção nenhuma. E o Bebeto é bem franzininho. Eu acabei chutando, eu chutei a bola e ele, para tentar parar, né, no lance, ele me viu saindo correndo para chutar a bola. Ele parou, eu chutei o joelho, eu chutei a bola e o joelho, né? O joelho dele. E aí deu a alavanca na hora. E nós estávamos vencendo de 1-0 esse jogo. Aí saí de maca, entrou o centroavante no gol, não podia substituir mais. E aí empataram o jogo, acabou, aí foi para os pênaltis. Putz, grila. Com o centroavante no gol? Foi o Gaúcho foi louco. E aí, nos pênaltis, o Gaúcho pegou 2 pênaltis. Nós ganhamos. Caramba! A Copa União, naquela época, era assim, valiam 2 pontos, né? O time que vencia o jogo levava, acho que 2 pontos, 3 pontos.
E quando acontecia o empate, um time levava um e aí disputava pênalti para ver quem levava mais um. Perfeito. Então era, É igual assim, fizeram um fazia Paulistão, teve 3, um 2. Paulistão que era assim também. E aí todo jogo empatado ia para os pênaltis. Show. E aí nós vencemos o jogo lá nos pênaltis e ficou marcado, né? A história, assim, eu quebrei a perna, saí, o Gaúcho entrou, pegou 2 pênaltis. Então essa foi a história na época. E eu tive a fase invicta, né? Quando eu entrei no gol do Palmeiras, eu não acabei não falando, pulei isso aí, eu fiquei 13 jogos sem sofrer gols, né? E foi assim quase um turno todo, né? O turno tinha 16 jogos e eu fiquei 13. Quando eu entrei, eu estava na reserva, o Martorelli foi expulso, saiu, eu entrei. E aí eu fiquei assim, desde que eu entrei no gol, eu fiquei até quase a última partida. E fui tomar gol do Santo André, 2-1, lá do Eita. Luiz Pereira, né? Foram mais de 1.200 minutos. Eu até Luiz tinha Pereira. pegado uma reportagem na época, porque eu estudo sempre o entrevistado naturalmente. Foi era o nono goleiro naquela época do mundo, né, com o maior período de tempo sem tomar gols. Então, realmente, você entrou na história naquele momento e deve estar na história, obviamente, do Palmeiras. Não sei se é ainda o maior do Palmeiras, mas realmente. Não, no Palmeiras eu sou o primeiro, né? No Brasil, acho que o quinto no Brasil e nono no mundo, é uma coisa assim. É que isso vai mudando, porque no mundo, imagine os goleiros, né, jogando aí. Então... Sim, verdade. Aí você quebrou a perna no Palmeiras, ficou mais de um ano ali sem atuar, né? E você já era o titular, e aí quando você voltou, tinha o Veloso, né? Que aí o Veloso, obviamente, que rivalizou com você dentro daquela época dos melhores goleiros, né? Porque ele catava bem também. Como que foi para você voltar, né? E aí ser reserva do Veloso, e aí insatisfeito, naturalmente pediu para sair ou teve a proposta do São Paulo? Antes parece que teve a proposta do Corinthians. Queria que você contasse da saída do Palmeiras até a chegada do São Paulo. Na verdade, eu tive proposta. Eu fui para a Portuguesa, fiquei um dia na Portuguesa. Caramba, oi, Lusa. A Portuguesa eu fui contratado na sexta-feira. Eu ia me apresentar no domingo. No sábado, na sexta, acertei tudo, não assinei nada, mas acertei, pô, beleza, tal. Vamos apresentar no domingo, maravilha. Aí chega no sábado, cai a diretoria toda. Não sei o que aconteceu, não lembro o que aconteceu lá. Saiu a diretoria, entrou outra diretoria, deu problema lá. Aí joga no domingo, eu estou esperando, né? O pessoal me convidar para ir. Aí cancelou, não vai contratar o Sete. Caramba, hein? Beleza. Aí o Corinthians foi uma outra situação. O Corinthians teve uma sondagem, né, na época, mas o Ronaldo já estava jogando, né? Mas acabou não acontecendo. Eu fui para a Suíça. Eu comprei o passe do Palmeiras, né? O Palmeiras, na época, eu fiquei 1 ano e meio parado. Aí o Grêmio me queria, né? Essa situação da Portuguesa veio depois. E o Flamengo também. O Flamengo e o Tele Santana, né? Na época, o Mazzaropi, né? Tinha saído, parado. E os caras queriam me levar. Só que o Palmeiras dificultou a minha saída. Mesmo como terceiro goleiro, porque era o Veloso, o Ivan, e eu tinha pedido para sair. Eu não queria mais ficar no banco, né? Eu pedi porque não tinha mais oportunidade, né? E o Leão queria que eu revezasse o banco. Eu falei, não vou revezar banco. Eu quero disputar a posição. Então você vai disputar a posição, vou te afastar. Aí fiquei afastado. 6 meses treinando separado. Foi quando veio o Palmeiras, veio o Grêmio. E acabou, né, não dando certo. E foi passando o tempo. Aí chegou um momento que eu ia parar de jogar, né? Eu cheguei para a diretoria e falei, olha, estou parando de jogar. Porque eu estava já 1 ano e meio sem receber salário nenhum. Porque não existia... o contrato, não é que nem hoje, você tem um contrato, você é obrigado a pagar o atleta, você entra na justiça, que nada, era a lei do passe, o clube era dono do meu passe, mas ele não tinha obrigação de me pagar, era assim a lei, sabe? O cara era dono, eu era um objeto, né? Aquilo era do clube, só que tá ali, o objeto é meu, mas eu não tenho obrigação nenhuma de pagar o cara,
né? Então fica, a federação, a CBF, ninguém reconhecia, nem a FIFA, né? Hoje houve uma mudança, isso em 90, em 87, acho que foi mais ou menos em 90, uma coisa, que mudou, 92, mudou essa concepção aí e passou a ser, não ter mais lei do passe, né? Passou a ser direito federativo. Fora a Lei Pelé, né? Então eles tentam, de uma certa forma, Zico, blindar também o jogador, né? É claro, houve muitos erros dentro da lei, mas ótimo. O que é hoje é 100 vezes melhor do que era antes. Uma dúvida. Para o atleta, né? E, enfim, comprei meu passe, consegui sair do Palmeiras através de um amigo. Esse cara me levou para a Suíça. Não sei se você sabe disso, o pessoal sabe. Eu fui para a Suíça, para Genebra, para fazer um teste no Servette e o cara me vender para o Servette. Aí fui lá, fiquei em Genebra, 13 graus abaixo de zero. Nossa. Foi a coisa maravilhosa que aconteceu lá, que tinha salão do automóvel. Sim. E era os carros que saíam lá, demorava 20 anos para sair no aqui. Brasil. Foi a maior sensação que eu vivi, que eu lembro, assim. Mas, do contrário, eu ficava no hotel, eu queria treinar, não conseguia, porque estava muito frio. O clube não me contratou, né? Fiquei naquela, vamos falar amanhã, e foi passando. Aí, quando chegou um momento, eu peguei o empresário lá, o passaporte, a passagem, falei, estou indo para o Brasil, se acontecer alguma coisa, você me avisa, porque senão não saio do Brasil, vou ficar por lá. E vim. Quando cheguei em São Paulo, passou uma semana, ia ser a semana do carnaval, né? Não tinha nada, tudo parado, né? Com os clubes. Aí ele me ligou, ele estava em Barcelona. Ele falou, olha, estou em Barcelona, vem para cá, estou te mandando a passagem, que eu vou acertar com o Atlético Madrid, né? Que é o time lá, na época era o Jesus Rio, né? Que era o Severino Rio, que eram os dois irmãos que eram o dono do time. Ele falou, vem para cá. Beleza, peguei o voo, fui para lá, para Barcelona. Aí, no dia seguinte, eu fui para Madrid, fui treinar no Atlético Madrilenho, que é o segundo time do Madrid. Treinei 2 vezes, fui lá, treinei tudo. Eu estava muito mal. Pensa num cara mal. Assim, na hora errada, no lugar errado. No lugar certo e na hora errada, vai. Foi uma loucura, cara, porque eu já estava 3 meses afastado do futebol, viajando, engordei, perdi a forma. Eu não estava treinando, porque eu estava em avião, hotel. Sim. E nessa de treinar lá, não deu certo. Peguei a passagem, passaporte, vim para o Brasil. Falei, olha, não saio do Brasil para nada. Falei, você arrumar alguma coisa, você me manda, eu assino, aí eu venho. Mas, do contrário, não saio. E quando eu vim para São Paulo, o Valdir Joaquim de Moraes, o falecido Valdir Joaquim de Moraes, né, que para mim foi o maior treinador de todos os tempos, né? Ele me ligou e falou assim, Zete, o São Paulo vai te contratar, porque está precisando de goleiro, o Rojas teve problema lá, né, com aquele problema do foguete lá no Maracanã. O Rojão, Ele falou, então o São Paulo vai te contratar. E eu já passei seu telefone para os diretores, tá? Na época era telefone fixo, né? Não existia celular, nada. E passou. Eu dormia do lado do telefone, assim, cara. O telefone para ver se tocava o dia inteiro, não saía de casa. Aí passou uma semana, o Fernando Casal Del Rey me ligou, acertei com ele, foi rápido, ele foi em casa. Ele com o Herman Quester, né? Que era o falecido, o Herman, os dois foram na minha casa. E acabamos acertando assim. Ele falou, olha, o São Paulo tem condições de te dar isso aqui. Eu falei, beleza. Falei, só que é o seguinte, se eu for titular em 3 meses, se eu for titular, vocês vão me dobrar o salário e me dar uma luva, né? Eu falei, tudo bem, eu aceito, onde eu assino? Eu falei, agora, se eu for titular em 3 meses, vocês me dobram o salário e tal. Beleza. Eu falei, é uma confiança que eu tinha, né? Claro. E aceitei o que eles estavam dando. E foi bem assim, cara. E não deu outra. Acabou o Campeonato Paulista. Eu estava como titular, ganhei a posição, né, na época. O goleiro era o Gilmar, né?
Era o Gilmar, E o Gilmar, ele estava naquela fase que ele também queria sair também de São Paulo, né? Não sei se isso influenciou também ou não. Não, eu acho que não. O Gilmar, ele estava muito bem no São Paulo. Eu acho que quando eu cheguei, eu passei a ser uma sombra para o Gilmar, né? Sim. O Gilmar era goleiro da seleção, pô, né? Seleção de 90, tudo, seleção olímpica. E eu passei a observar o Gilmar, né? Eu queria saber, pô, esse cara treina pra caramba, né? Ele tinha um estilo diferente. E eu comecei a observar, falei, pô, eu preciso ser melhor que ele, senão eu não vou entrar. Então, isso aí me ajuda. Mas tem uma historinha engraçada, eu e o Gilmar, que assim, o Gilmar, o treino estava marcado 9 horas da manhã, chegava 8h30, né? Parava o carro lá. A hora que eu parava o carro lá no CT da Barra Funda, né? Tem o estacionamento dos atletas lá. Eu ia para o vestiário, olhava, o Gilmar já estava treinando. Eu, pô, mas ninguém me avisou, né? Aí, pô, passou uns 2 dias, mesma coisa. Falei, comecei a chegar mais cedo. Eu chegava 8 horas dentro do campo já. Aí o Gilmar chegava e eu já estava treinando, né? E aí o Gilmar pegou, falava com o roupeiro, pô, chegava lá 15 para as 8, chegando no CT para começar 8 horas, olhei, o Gilmar já estava treinando. Eu falei, essa brincadeira foi até umas 6h30 da manhã, sabe? Com os dois, assim, chegando cedo para treinar. E a gente chamava o goleiro reserva, né? Os dois, que eram o Alexandre, falecido Alexandre, e também o Marcos Bonequini. Então, ficava cada um treinando num canto, cedo. O treino era 9 horas da tarde, da manhã, cara. E a gente já estava treinando 2 horas lá. Nossa. Mas era uma disputa sadia, né? Que acabou criando essa rivalidade. E para mim foi muito bom, foi muito importante. Eu consegui entrar numa forma muito boa. E quando eu entrei no São Paulo, né, no Brasileiro, a gente foi para a final do ano de 90, perdemos para o Corinthians. É um jogo que eu não durmo. Tem 2 jogos que eu não durmo até hoje, cara. Quando você fala, putz, mas não é possível. Eu consegui perder para um time que foi melhor naquele dia que a gente. No papel, sim, o São Paulo era melhor, mas não adianta ser no papel. Nós não provamos, nós acho que subestimamos o adversário naqueles 2 jogos, né? E eles foram, sei lá, mais raça, eles tiveram mais vontade, mais acerto, né? Mas o time era muito bom, o time de 90. Tanto é que virou 91, aí começou a ganhar tudo, né? Mas em 90 o time já era um time campeão, já era um time que estava disputando as finais ali, né? Não deixa de ser um aprendizado também, né, Zé? Às vezes a gente realmente, com as derrotas, é que a gente aprende justamente em 91, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Então, tem essa força realmente. E esses seus primeiros títulos, então, ali com a camisa do São Paulo, como é que foi para você, então, iniciar aí com grandes jogadores que depois veio a fase 92, 93? Então, eu queria que você contasse um pouquinho também desse início de trajetória vitoriosa do São Paulo aí em 91. Então, em 91, 91 foi muito louco, cara, porque em 90, né? 90, essa final nossa, nós perdemos. Eu estava chegando, eu tinha, acho que uns 18 jogos no São Paulo, acho que nem sei. Estava o goleiro menos vazado da competição. Eu nem sei por que eu não ganhei a bola de prata aquele ano, porque eu fui assim, fantástico mesmo. Goleiro menos vazado, e foi um negócio. E eu nem sei quem ganhou também, não lembro. Mas aí quando acabou, nós perdemos, começou assim, virou o ano, já virou o Campeonato Brasileiro, 91. Sim. Né, que foi o primeiro semestre. Então o time começou a mudar poucas coisas. O Tele começou, né? Acabou dispensando jogadores, trouxe outros, né? E montou um time um pouco mais jovem, mas a pegada, a maneira de jogar em 91 era praticamente a mesma, né? Que vinha em 90. Só que começou assim, o Tele era o pé frio, né? Por causa de 82, e será que o Tele vai ficar? Não vai, e virou o Zé. Pô, o Zé também é pé frio, pô, veio do Palmeiras, né? Falei, nossa, então
Sabe, começou o ano com pressão, né? A pressão era muito grande, porque começou o campeonato em 91, aí o São Paulo comprou meu passe, né? Que estava emprestado, alugado, que era passe ainda, né? E aí o São Paulo comprou meu passe, ficou dono do passe. Eu passei a pertencer, né, com essa lei do passe ao clube. E fiz um contrato melhor também, né, por causa de toda essa conquista. Em 91 o time começou muito bem naquele ano, né? E classificavam 4, se não me engano, era 2 chaves de 4, depois até sair a final, né? Não era pontos corridos, né? E nós entendemos como jogar mata-mata, né? Então, o Tele montou um time muito bom para aquele ano lá, com jogadores jovens também, né? E eu acho que teve alguns nomes importantíssimos, como Pintado, né? Pintado foi um cara fantástico, acho que aquele ano de 91, né? Acho que em 91 ele estava lá já. Sim. Quem mais? Ronaldão. Ronaldão era um coringa, né? Ele jogou de lateral, jogava de volante, do jeito dele, né? Que todo mundo criticava, mas ele era um dos caras mais dedicado do clube, né? Do time, assim. Então era exemplo para todo mundo, né? Todo mundo, pô, ficava maluco vendo ele treinar, né? Vendo ele superar. E jogava muito também, né? O Ronaldão jogava demais, Sim. né? O Ronaldo sempre teve uma participação muito boa. Adilson, né? Adilson era um zagueiro fantástico. Aí veio, né, o Cafu, jovem, Suélio, né? O Sidney, que era um time montado, que estava se formando. O Dinho veio depois, né? E eu acho que assim foi encaixando as peças, né, dentro do comando do Tele. Né, o Cafu, ele fazia a função de lateral, tinha o Vitor. O Vitor Nossa, o era Vitor um absurdo. Assim. voava. Ele falava que ele dava o tapa na bola e saía correndo. Eu fiz uma live com ele. E ele Não, jogava demais, né? demais. O Vitor foi um dos caras, eu posso falar isso, que eu vi no futebol e não vi até hoje, potencial físico que o Vitor tinha. Ele tinha tanta força física. Explosão, né? O Miller era muito rápido, mas o Vitor era muito mais rápido, porque o Vitor era rápido em distância mais longa. Sim. O Vitor, em 50, de uma linha de fundo até o meio de campo, ele voava. O Miller era muito rápido e explosão, né? Curta. Então, nós tínhamos assim. Aí saiu o Vitor, entrava o Cafu ia para o meio, né? Depois veio o Palinha, né? Eu acho que foi assim, uma geração muito produtiva, assim, né? Muito bacana, amizade. Era uma amizade diferente, né? Você gostava de ficar no CT, sabe? Acabava o treino, a gente ficava lá, sabe? Ficava, conversava, não tinha esse negócio de acabou o treino, vamos embora, cada um vai para sua casa, ficar na internet. Não tinha nada disso, pô, internet, live. Não tinha... Isso daí não existia, pô. Ali a rede tinha que social respirar futebol, pô. Se tivesse isso na época, o Tele mandava cortar tudo. O Tele ia proibir computador. Já proibia os carros, imagina computador. Nossa, com certeza. Tinha que dormir 11 horas lá no CT. Pô. O CT, o Tele mandava apagar tudo, 11 horas da noite. Passou 91, então, 91 monstro. Queria que você falasse um pouquinho do Tele Santana, já que você falou dele. Como é que ele era treinador? Você falou, ele era meio carrancudo, mas realmente foi o teu melhor treinador, assim? Qual foi a tua experiência, né? Pelo que eu conversei com alguns jogadores aqui da tua época, era um cara que queria te olhar, né? Não só como jogador, como ser humano também, né? E como treinador é aquele cara que te faz treinar repetitivamente, justamente para você ser o profissional, o cara, né? Queria que você falasse um pouquinho. O Tele, até eu tenho um canal no YouTube que eu estou contando umas historinhas, né? Essa loucura toda da minha vida, de tudo, contando mais bastidores, né? Tudo. E eu lembrei de uma história muito legal com o Jura, né? O Jura lateral e o Paulinho McLaren. E marcou para mim aquilo lá, porque eu tomei uma dura no vestiário, cara, do Tele. O Tele nunca tinha falado nada. Ele ficava... Se eu jogasse muito bem,
ele falava para o Valdir de Moraes, né? Ele falava, Valdir, pô, o Zé foi bem, mas não falava para mim, não elogiava, né? É muito difícil. Mas dura ele dava toda hora. Você errou, isso aí. E ele dava na frente de todo mundo, né? Chamava lá, você fez isso. E eu era sempre, assim, tranquilo, nunca tive, né? Ele nunca chegou e falou, pô, você falhou, nada. Mas nesse dia, um jogo contra o Inter de Porto Alegre, no Morumbi, ele estava, acho que 1-0 para a gente. Aí o Paulinho fez 1-1. Aí eu fui dominar uma bola, o Ivan atrasou essa bola para mim. Eu fui dominar e dominei errado a bola. E não podia pegar a bola mais com a mão, né? Foi bem na mudança da regra ali. Aí quando eu tomei a decisão de chutar a bola, falei, vou jogar para o lado direito, esquerdo e vou chutar a bola. Quando eu fiz isso, o Paulinho, pum, deu um pique, parou na minha frente, esticou a perna assim. Aí a bola bateu no pé dele, putz, foi entrando, tomei o gol, né? Nossa, acabou o jogo, né? 2-1, acho que foi, não, 2-2, tava. Aí fomos pro vestiário. Chegou no vestiário, ele falou assim, eu tinha voltado da seleção brasileira. Ele falou, você pensa que eu não tiro você só porque você está na seleção? Eu tiro e coloco o outro, coloco o Rogério Ceni. Tava começando ali. Pô, você tá brincando? Eu tiro você. Nossa, mas foi um negócio assim, né? Na frente de todo mundo, eu falei, putz, eu fiquei mal. Só que eu tinha que voltar para o segundo tempo. Falei, e agora? E se eu errar um lance? Eu não posso errar mais, né? Então a pressão. Concentração. Eu fiquei assim, foi o melhor jogo da minha vida ali naquele momento, né? Falei, pô, não posso errar, pô. E realmente ali no finalzinho o Jura fez o gol, ganhamos o jogo 3-2, né? Ele não me tirou, continuei, o Rogério depois jogou. Mas assim, o Tele, ele tinha um jeito, mas isso me ensinou muito, né? Essa maneira dele pressionar, não te elogiar, e fazer você sempre render mais. Ele sabia, né? Ele sabia como lidar com os atletas, né? E como explorar o que o cara tem de melhor. Ele tinha uma visão muito boa. Os treinamentos dele ia até a tarde da noite, às vezes estava escurecendo, a gente estava treinando. Ele queria que o Elivelto assim, jogasse como um ponta, né? E cruzasse a bola perfeita, que o Cafu também. Então ele ficava cobrando os caras. Você acertava 9, errava uma, ele mandava repetir as 10 de novo, né? Então ele queria chegar próximo da perfeição. E ele falava muito isso. Eu tinha uma frase que eu levei muito para o lado do treinador, né? Que é a repetição de movimento, né? Te deixa próximo da perfeição. Então, se você repetir, você não vai ser perfeito, mas você vai chegar próximo. Então, precisa treinar, precisa executar, né? Repetir. E isso ele fazia, né? E dava certo porque ele melhorou o condicionamento do Macedo, né? O Macedo tinha muitos erros, muitas coisas para ser corrigida, e ele insistia com o Macedo. E o Macedo era muito inteligente, era um cara dentro de campo que você pega o Macedo, Miller, Palhinha, né, o Raí, era uma composição de jogadores técnicos que já se conheciam e era muito legal porque a jogada saía, sabe? Fica fácil o jogo, né? O jogo fica fácil. Ficava fácil, Não que não tivesse erros, tinha erros, claro. Né? A gente tinha erros, mas entre esse monte de jogos, os erros eram muito poucos, né? Era muito mais acerto por causa dos títulos, né? Das finais que a gente estava buscando, as jogadas importantes, né, que aconteceram. Então, eu acho que foi uma sequência. E começou tudo aí, né? Veio em 90, 91, que foi o ano de brasileiro, aí veio o Paulista, né? O Paulista 91, fantástico, né? Aquele jogo do Raí lá. Aí teve a Recopa. Aí nós tivemos vários torneios, né? Acho que, não sei se foi Tereza Herrera, acho que foi 92, Tereza Herrera, né? Ramon de Carranza.
Mas teve alguns... A gente fazia muitos jogos amistosos, né? Assim, fora, viajava. No México, tivemos uma participação no México também, em 90. Eu acho que o time foi acertando. Foi ganhando corpo, né? Foi ganhando corpo. Mas o Tele tinha essa visão. A gente ia jogar no interior, ele ficava observando, sabe, os jogadores e mandava buscar. Falei, não, eu quero... Leva esse menino lá para o CT, lá que ele vai treinar lá com a gente. Quero ver ele um mês aí treinando. Aconteceu com o Cuca, né, com o Dodô, Isso. o Guilherme, o Jamel, Caio, isso já era mais do expressinho, né? Sim. Mas jogadores que ele... Tinha o Marcelo Conte, né, que era um menino que se eu não me engano, estava treinando no Nacional, lá na frente. Ele atravessava a rua, ficava vendo o treino lá do Nacional, né? E ele gostava, era a vida dele, né? Ver jogos e descobrir talentos, né? Heraldo, né? Heraldo, que era um menino de Osasco, tudo. Então ele tinha muito essa situação, mas ele gostava dessa cobrança, né, de pai. Ele era meio pai também dos jogadores, né, de não deixar investir em coisas erradas, né, de comprar a casa, não ficar comprando carro, de não gastar em bobeira, né? Então ele cobrava muito dos atletas isso, e eu acho que era fantástico esse ponto do Tele. Ele não tinha carta branca no CP, assim, de quero tomar conta de tudo. Claro. Né? Mas ele tinha uma visão do cara, se ele vai ser atleta profissional ou se ele vai ser um atleta só. Só mais um, né? Não, com certeza. Passamos de 91, então a gente vai para 92, ano mágico de São Paulo, né? E ano mágico para o Zete, né, Zete? Queria que você contasse um pouquinho, já pulando de Libertadores, final de Libertadores, eu queria que você contasse todo esse momento aí, News Old Boys, esse momento mágico que você viveu, né? Eu queria que você passasse um pouco dessa emoção aí para o torcedor que está assistindo a gente aqui também. Então, cara, 92, eu vou mais falar da Libertadores, né? Do direto da Libertadores, porque nós começamos a Libertadores contra, acho que o Criciúma lá, que né, a gente acabou perdendo aquele jogo. Existia uma preocupação. A Libertadores, ela, naquele período, 90, 91, 92, a Libertadores ela era disputada, mas era meio que... Era mais um campeonato, né? Era mais um campeonato. Era um campeonato pior do que o brasileiro. Sim. Então era vantagem de se jogar o brasileiro. Não era um campeonato que a gente compara hoje, né? Libertadores, ou a Champions, né? Que a gente quer fazer essa comparação com o campeão do lá aqui. Era um campeonato que não era rentável. Para você ir para a Libertadores tinha que ser campeão brasileiro ou campeão da Copa do Brasil, tinha 2 vagas. Aí você pegava o River, pegava o Boca, né, o Nacional, e tinha uma dificuldade que não tinha doping, né? A arbitragem era muito tendenciosa naquele período, né? A sede da Conmebol era no Paraguai. Sim. O dono do time, o presidente da Conmebol era dono lá do Libertad, né? Então tinha uma coisa que você não conseguia, não valia a pena. Mas esse ano 92 ele foi acontecendo. Nós fomos passando de fase, né? Eu acho que a classificação nossa na primeira fase ela foi assim, direcionando o Tele Santana para buscar, né, exatamente a continuidade, né, de a gente focar mesmo na Libertadores e largar um pouco o brasileiro, porque a gente estava focado no brasileiro. Né? Sim. Eu confesso que meu sonho era jogar uma Libertadores. O sonho de infância. Não era nem seleção brasileira. Eu estava no Palmeiras e não sonhava com seleção brasileira. Eu sonhava com a Libertadores, porque em 80, 81, o Flamengo era um super time, né? Libertadores. E eu cresci com isso, né? E falei, putz, esse campeonato é uma delícia, é gostoso, né? Uma guerra, sabe? Aquele negócio de contato. A rivalidade mesmo com os argentinos, né? Sempre teve isso. Delícia. E aconteceu, né? Em 82, campeão brasileiro em 91, em 92, a Libertadores ela começou a ser assim, nós fomos para Oruro, puta dificuldade,
Chegamos em Oruro, altitude, ninguém sabia o que ia acontecer com o time, porque o Cafu era o melhor desempenho que nós tínhamos físico, né? E para você era uma novidade também, a É, altitude. pô, nem imaginava que... Eu treinei com um canhão, os caras compraram uma máquina, era Cilindro. um canhão que soltava a bola assim, para treinar a velocidade. Eu falei, vocês são loucos, isso aqui não existe. Pô. O canhão soltava a bola, quando você fazia assim, já passou. Né? E não tinha nada a ver, né? Mas era treino. Aí, até pouco tempo, aí o Volpe, sei lá quem foi, treinou com Bolinha de bexiga, né? tênis, não Sei sei lá, o quê. não esquece, é tudo furado. Mas era tudo novidade. E Oruro foi uma dificuldade para a gente muito grande. A chegada, né, o avião, a logística, a preocupação dentro de campo. Macedo, os jogadores estavam sangrando, alguns jogadores estavam com o nariz sangrando antes de começar o jogo, no aquecimento, tá, por causa do oxigênio, enfim, cada um reagiu Reage de uma forma. O Palinha foi fantástico. O Palinha, nossa, passou da bola lá, né? Fez 2 gols, o terceiro foi contra, mas ele que chutou, bateu no zagueiro. E eu estava muito bem, eu me adaptei fácil à velocidade da bola. E foi passando, né? A gente foi passando de fase até chegar o New Old Boys. O New Old Boys tem uma curiosidade. Eu acho que o primeiro jogo, né? Nós perdemos 1-0 lá. O primeiro jogo a gente segurou o resultado, nós não jogamos. Nós ficamos mais preocupados com o resultado. Não adianta, nem que o Tele... Não, o time tem que sair, vamos jogar. Não ia jogar, porque não dava. Lá foi difícil, foi errado. O time não saía lá de trás, né? Aí acabamos tomando um gol, acho que de pênalti também lá, não sei, acho que foi o Ronaldo que acabou fazendo pênalti. Veio para o Morumbi, né, toda aquela história, massacrando os caras. Aí o Macedo entra no lugar do Miller, que era o melhor jogador nosso, Miller. O Macedo acabou de entrar, sofreu o pênalti, aí fez o gol, no finalzinho ali, acabou o jogo, decisão em pênalti. Aí o Valdir Joaquim de Moraes tinha a relação de todos os batedores do New Old Boys, porque ele estava acompanhando os jogos, e o Nils tinha terminado também, passou uma fase nos pênaltis. Na disputa de pênaltis, E aí chegou, ele pegou a folha assim e falou, Zé, fica aí com a folha e tal. Eu falei, como que eu vou ficar com a folha? Eu vou guardar onde, né? Falei, não dá. E outra, eu não via o cara quando vinha... Não dá para ver o nome. Bola, não dá para ver o nome, não sabia quem era. E nem ia lembrar, né? Aí o Alexandre ficou no meio do campo, Alexandre Escobar, ficou lá e ele fazia o gesto para mim, né? Ele com a folha lá, ele fazia o gesto, bola no chão, bola no alto. E o jeito que o cara batia, no canto direito, canto esquerdo. Pô, isso... Eu nem vi o cara arrumar a bola, eu ficava olhando lá no meio de campo, né? E aquela sensação daquele Morumbi lotado, e você sabe que é aquele negócio, se eu catar aqui, eu sou o cara, entendeu? Como que era aquele momento, Zé? Mas sabe que não era essa sensação assim, de pensar, né? No, putz, eu vou pegar, porque não era. Era a sensação de... o time precisava de... E eu falei, pô, uma defesa eu vou ter que fazer, né? Aí teve o cara que chutou por cima, o Ronaldo errou, né? E ali... Mas eu estava assim, muito... Eu errei um canto, né? Teve um canto que eu saí um pouco antes, o cara mudou. Putz, eu fiquei assim, falei, não é possível, né? Aí no Gamboa, quando o Alexandre apontou para mim, né, meia altura, né, canto esquerdo, eu falei, não posso sair antes. Eu não vou sair antes, não vou esperar, e aquilo ficou, sabe? Apagou a torcida. Imagine 120 mil pessoas no Morumbi gritando meu nome, e eu praticamente não ouvia, né? Eu fiquei assim tão focado mesmo. E foi o momento que ele correu, eu esperei, eu fiquei parado e já sabia, né? Falei, vou sair no canto de cá. E foi meia altura ainda, ficou até mais fácil para chegar, né? Mas eu acho que ali foi a defesa mais importante na história do São Paulo, não há dúvida.
não é a mais difícil, né? A mais importante mesmo para a Claro. história, para a primeira, a Libertadores, te leva no Mundial. Ali eu não vi mais nada, cara, porque houve uma invasão dentro de campo, né? A torcida ali. Tinha mais de 20 mil pessoas ali embaixo, no gramado. Os caras arrancaram a grama toda. Só não Com levaram tudo. a trave embora porque não dava para serrar, mas a rede foi uma loucura mesmo. Eu não recebi a medalha. Eu fiquei dentro da área grande, né? O pessoal correndo ali, É que quando tentando acabou arrancar o jogo, já teve alguém que foi te agarrar já de cara, já saiu correndo, já. né? Os caras me agarraram e me levantaram de cavalinho assim. Eu ia para lá, para cá, eu queria sair do cara, eu não conseguia. E eu via o pessoal chegando, né? Eu estava no alto, vendo aquela massa, tudo correndo. Os caras arrancando minha chuteira, levaram chuteira, meia. Saí de cueca só, cara. Nunca. Ah, Mas sensacional, foi uma sensacional. sensação maravilhosa, né? É muito bom. Foi muito. Eu acho que, assim, o título, você vai falar, mas foi o título, né? Qual que é a sensação do. Ser campeão é maravilhoso, ser bicampeão é maravilhoso, né? Ser bicampeão mundial é maravilhoso. Eu acho que é tudo momento, né? Ah, mas você ganhar um campeonato na esquina, você sabe o quanto você se esforçou, Com certeza. né? O tempo que você se dedicou, os seus companheiros, o quanto você doou para a sua equipe, né? Para buscar aquela conquista, né? Qualquer conquista que seja, né? E o que foi Então, mais difícil, Barcelona ou Milan? Qual o jogo? Tudo bem, eu sei que o Barcelona foi uma novidade, o Milan, é, querendo ou não, vocês já tinham já uma certa bagagem, né? Um certo conhecimento. Apesar que nos dois jogos o São Paulo era o azarão, e é natural, porque é, são dois excelentes times, tanto o Barcelona quanto o Milan. Mas qual que você sentiu que foi o mais difícil? Que você falou, putz, o Milan. O Milan é mais difícil. tá. O Milan foi diferente, né? O Barcelona, eu acho que nós dominamos o jogo, mesmo tomamos o gol ali do Stoichkov, né? No primeiro tempo, saímos perdendo 1-0, mas o time estava ajustado. Assim, se percebe, sabe, quando o time está jogando de igualdade ali, né? Jogando, né, na mesma condição. E tinham atletas que faziam diferença, né? O Miller fez a diferença, né, no jogo, assim, primeiro tempo principalmente. O Tele, quando chegou no vestiário, ele corrigiu uma coisa que ele vinha cobrando desde o jogo nosso 4-1 lá do Milan, que era o único jogo que a gente tinha, né? Era esse jogo lá, contra o Milan, não, contra o Barcelona. Sim. Nós ganhamos 4-1, eu não lembro se foi Teresa Herrera, Ramon de Carranza. Foi um jogo que nós fizemos lá. Essa fita, né, o Tele conseguiu essa. Eu vou falar fita porque era fita cassete, a Claro, fita claro. VHS, né? E a fita, eu acho que eu vi umas 30 vezes aquele jogo, antes do Mundial, porque ele passava. Quando a gente ia jogar na concentração à noite, vamos assistir o jogo do Barcelona. E colocava lá. E assim, ó, o time joga assim, eu quero a segunda bola. Eles jogam, a bola lá na frente, o Ronaldão tira, né, a zaga tira, e a segunda bola. E nós, no primeiro tempo, perdemos todas a segunda bola. E aí no segundo, não. No segundo ele ajustou a linha, arrumou o Cerezo, né? Acho que era o Cerezo que entrou no segundo tempo. E ele acertou, né, o posicionamento ali para a segunda bola. E aí fez a diferença, né? Mas agora o Milan, não. O Milan, saímos 1-0, 1-1, né? Foi aquele jogo e Bolo todo. eu estava muito preocupado com o Sol, porque o Sol, no segundo tempo, eu tomei um gol ali, não sei se foi Massaro, Papan, quem fez acho que o segundo gol, que foi uma bola. Nós tiramos a bola voltou alta para a área. Sim. Eu não saí, não enxerguei a bola, não vi nada, porque eu estava assim, né? Estava com a mão assim para achar a bola. E o Ronaldo também ficou, o Valber, né? Ficou olhando para ver se eu ia sair. No fim, o cara entrou no meio ali e fez o gol.
passou até por baixo de mim. Foi muito rápido, né? Mas a preocupação era o sol mesmo. E o gol do Miller foi... Né, Nossa, para lavar a alma, né? Porque um achado. realmente ali foi um achado mesmo, viu? Eu lembro Não, que você falou, mas não sei se ele fez, se não fez. Aconteceu, né? eu vou falar que ele treinou. Nossa, ele treinou a semana inteira aquilo, né? É um Fazer o cara gol de iluminado. calcanhar. Miller é um cara iluminado também, né? Um Com puta de um certeza. jogador também, vitorioso, né? Tem jeito. A gente vai chegando daqui a pouco, encerrando. Eu gostaria de fazer depois uma live só de Mundial, obviamente. Não vou te alugar Pô, tanto aqui também, porque tem muito assunto para falar ainda. Mas como que foi a sua saída do São Paulo, né? Ali em 97? aham. Eu ia falar do Rogério Ceni, a gente pode até deixar para outra data. É o que você falou, o Rogério Ceni é um cara que sempre me olhava e via como eu treinava e se tornou um baita de um goleiro. Obviamente que Sim. você foi um grande treinador para ele, digamos assim, né? É um pai, não deixa de ser. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, se quiser, um pouquinho de Rogério Ceni e como foi sua saída do São Paulo. Então, Rogério, a partir do momento que ele entrou, né, não no gol do São Paulo eu jogando, entrou no Expressinho, né, na Comembol, que foi campeão. Antes tinha o Alexandre, que faleceu, que diziam que era É, muito melhor que o Rogério Ceni. Não sei se isso é sim. verdade. Não, verdade. O Alexandre, não sei, é muito Não dá difícil para saber falar se o vai que se ia ser. tornar, né? Mas o Alexandre era muito bom. Ele entrou no meu lugar, eu fui expulso no jogo, na Libertadores de 92, ele entrou e acabou assumindo os dois jogos. Eu fui expulso, acho que no primeiro tempo, no jogo contra o Nacional. Aí, o segundo jogo, ele no Morumbi, ele foi muito bem, todo mundo estava naquela expectativa, né? Pô, será que ele vai dar conta? Não, nossa, jogou, parecia cara com 19 anos, né? Então ele estava muito bem. Mas aí o Rogério, assim, a gente treinava muito, eu, o Rogério, e o Rogério sempre falava assim, Zé, você bate bem na bola, vai bater falta. Só que ele falava bater falta, pô, eu tinha o Raí, eu tinha, né, Miller, tinha um monte de cara na minha frente, pô, e eu nunca fiz isso, eu já tinha 30 e poucos anos, né? Eu não vou, né? Não cresci com isso. E ele batia muito forte, ele batia bem também, ele já conhecia, né, o posicionamento. Só que no Expressinho não tinha o Raí, não tinha. Era ele. E o Muricy, quando teve a oportunidade, ele via, né? O Muricy ficava com a gente lá treinando. Aí o Muricy falou: pô, a primeira falta, não, você vai bater. E deu liberdade, chamou, fizeram esqueminha, um zagueiro ficava no gol e tal, aquela coisa. E ele começou a se destacar, né? Acho que essa foi a grande sacada, muito legal dele. Mas o Rogério é um cara muito antenado, muito ligado em tudo, né? E ele é muito observador. Então ele começou a entender o posicionamento do goleiro, ele sabia, e como bater na bola, né? Para tirar do goleiro, por cima da barreira, força. Eu acho que essa foi a grande sacada dele, assim, né? Nos treinamentos, né? Enfim, eu fui campeão do mundo pela seleção brasileira em 94. O Rogério já estava jogando no segundo ano de Teresa Herrera, ele que foi, né? Lá em 93 eu já estava na seleção. E ele começou a jogar com mais frequência, mesmo com pouca idade. Quando chegou 95, meu contrato estava acabando com o São Paulo. Eu tinha um contrato com a empresa, né, que era a TAM. Eu era garoto, propaganda da TAM, então metade do salário, mais ou menos, era uma parte, quem me pagava era a empresa e o outro o São Paulo. Quando a empresa saiu, o São Paulo falou: ó, eu renovo com você, mas o valor que a gente paga. Tá. Eu não vou. O que a empresa pagava, eu não tenho condições. Então ficou essa situação de. E agora? Eu falei: mas o meu salário é os dois juntos, não é Sim, metade. 50%, claro. Então, vocês arrumam outra empresa. Não, mas nós não vamos arrumar e não vai, não vai. Eu falei: então tá bom. Eu falei: então eu abro mão disso, vocês me pagam só o salário de vocês, do clube, né? Mas eu quero passe livre. O passe é meu, porque eu tinha ainda mais 3 anos para pegar o passe, né? Olha Tá. a loucura que é. E aí, quando eu fiz um negócio, né? Quer dizer,
Na verdade, eu investi em mim mesmo. Claro, Eu comprei claro. o meu passe mais uma vez, pela segunda vez. Né? Eu comprei o passe, abri mão de receber um valor e falei, não, então vocês me dão a minha liberdade. Perfeito. Mas nada impedia de continuar. Eu queria ficar no São Paulo, queria continuar. Né? Só que veio a fase Morumbi século XXI, 96. Isso. Foi a modernização do Morumbi, né? Aí É, o São Paulo, a diretoria, tirou o foco do jogador, né? De ter um bom elenco, exato. digamos assim, para focar na modernização do Morumbi. É. E foi uma coisa assim, bem definida pelo São Paulo, porque o São Paulo falou isso. Falou, olha, nós não temos condições de manter jogador ou contratar jogador. Nós vamos ter que arrumar o Morumbi. Eram 72 pilares, torcedores, né? E era caro. E, enfim, houve uma campanha, até eu participei de uma campanha comercial, né? Fiz lá, enfim. Mas no final, isso já estava terminando em 96, né? Então, em dezembro de 96, quando eu fiz o último jogo pelo São Paulo, o São Paulo falou que não ia renovar comigo e ia ficar com o Rogério Ceni. Né? Da continuidade, ia fazer uma reformulação. Aí houve a oportunidade do Santos. Né? O Santos, quando ficou sabendo disso, acabou o campeonato em dezembro, dia 27 de dezembro, acho que foi bem no final do ano, depois do Natal. Aí o Santos me procurou, porque já tinha vencido o meu contrato, o passe era meu, e acabei negociando com o Santos. Né? Essa passagem que eu acabei ficando mais 3 anos no Santos, ainda fui para a Seleção Brasileira em 99, mas eu achava ainda que eu ia voltar para o São Paulo, encerrar a carreira no São Paulo. Né? A vontade era essa. Né? Eu acho que era eu queria, pelo menos, poder... O problema do São Paulo, voltar. Zete, é que o São Paulo ele não valoriza os seus ídolos, tá? É uma pena isso daí. Uma pena. Eu nunca vi jogo de despedida para Raí, nunca vi jogo de despedida para você, para o Cafu, para o Luiz Fabiano. Eu espero que tenha com o novo presidente, porque o cara tá louco para fazer. O Rogério Ceni só fez essa festa porque ele próprio fez a festa, tá? Então, assim, é uma pena. Graças a Deus teve o Lugano agora para fazer o Legends Cup, né? Eu acho que tem que ter. Importante para vocês. E o Vitor falou para mim, Gregory, a única coisa que eu queria era ir no CT do São Paulo dos jovens e conversar com eles. Eu não quero dinheiro, entendeu? Eu quero passar um pouco da minha experiência que eu tive para esses jogadores, entendeu? Então, assim, é uma pena que o São Paulo é tão perdido nesse ponto aí com os ídolos. Fazer estrela, desculpa, é legal, mas tem quantos ídolos, por exemplo, colocaram lá vamos botar o Falcão no futsal e tirar o Richarlison, que tem 3 brasileiros, entendeu? Então, assim, às vezes se torna mais um marketing do que propriamente né, uma homenagem. Não, eu concordo com você. Eu também sou da linha do Vitor. Eu acho que os ex-atletas têm muito a passar, principalmente os caras que ganharam o título, é isso que eu falo, porque Sim. Você tem argumento para falar alguma coisa para o jovem, para esses que estão começando aí. Existe um respeito em cima de tudo isso, né? E é bem isso. Ninguém quer, né? Dessa turma, a pessoa não quer emprego, não quer... claro, se tiver uma oportunidade, mas com sabedoria, com conhecimento, é uma coisa. Não colocar lá só porque o cara foi... Não é isso, ele tem que... Agregar valor, né? Senão o Pelé seria o maior treinador do mundo. Claro, com certeza. O cara, presidente da CBF, não é isso. O cara é o maior do mundo, mas ele não é o treinador, porque ele não tem conhecimento. Então não é isso. Né? Eu acho que você pode, por exemplo, usar o cara de outra forma com o conhecimento dele. Né? Eu acho que é um pouquinho disso que o Vitor fala. Né? Porque nós temos... Tem uma situação, por exemplo, o André, o Ronaldo Luiz. Sim. O Ronaldo Luiz, o pessoal não tem culpa, mas foi barrado no CT da Barra Funda quando foi visitar com a família. Ele falou, olha, eu queria mostrar para a minha família. Chegou lá, os caras não sabiam quem era. Não sabia quem era o Ronaldo. O Ronaldo Luiz foi bicampeão do mundo. Né? Com certeza. Libertadores. Mas as pessoas que estão lá não sabem, não tem culpa disso. Nem culpo, mas teria que ter uma forma diferente, né, de um tratamento diferente, né? Essa turma aí.
Não, Não, com isso vale, certeza. daqui a pouco vale para os 2005, né? O pessoal que conquistou também, vai passando o tempo, né? Vai ficando velhinho, assim, que nem eu, assim. Não, mas vocês estão na história, Zé, estão na história. E aquelas fotos que tem no CT e no Morumbi, ninguém vai tirar nunca, Ah, viu? Você pode ter mentira. certeza. Vamos chegando pro final aqui da nossa live. Só um papo rápido agora. Quem foi seu ídolo no futebol, Zé? Puxa, eu tive, assim, Carlos, o morar em Capivari e Ponte Preta, né? Que eu tinha muito mais notícia. O Leão, né? Que era a seleção brasileira, mais pela seleção brasileira. O Paulo Vitor, Fluminense, né? Que era o time que eu gostava mais, assim, no Rio, era o Fluminense. E o Valdir Pérez, né? No São Paulo, que eu peguei essa geração do Valdir Pérez. Então, foi, assim, os caras que identifiquei mais. A sua defesa mais importante foi contra o Nils. E qual que foi a sua maior defesa? Porque a do Rogério Ceni, a gente fala do Mundial do Rogério Ceni, realmente aquela defesa também foi a mais importante dele, né? Mas não foi a maior, entendeu? Não, Então, assim, para você, qual que foi a sua maior defesa? a maior defesa foi uma cabeçada do Evair, cara, num jogo contra o Palmeiras. Esse jogo era um super time do Palmeiras, né? O Mazinho cruzou uma bola, ela atravessou a área toda. E eu tive assim a felicidade de acompanhar a trajetória da bola. E o Evair, quando ele cabeceou, eu achei que tinha tomado gol, né? Porque eu fiz a defesa, caí dentro do gol, mas eu achei que não tinha tirado a bola, né? Porque ela foi muito rápida e muito um grau de dificuldade para mim foi muito grande. Então essa defesa ela ficou na memória assim, né? Essa foi a defesa mais difícil, né? Mas a mais importante foi o pênalti. É. E qual que Tem foi um um jogo, o gol? jogo Oh, mais difícil que eu fiz também foi contra o Palmeiras no Pacaembu, né? Libertadores de 94. Essa aí foi. Jogo inesquecível. Esqueci. E o jogo que está engasgado mesmo, que eu falei que de É o do 90 e o Corinthians. outro é esse de 94, né? Contra o Vélez Sarsfield, né? Que foi a final. Sim. Eu nem sujei minha roupa, eu não caí no chão, bati tiro de meta o tempo todo. E nós. É uma pena. Eu conversei com o Palinha também, ele falou, Gregory, Não, só perde pênalti quem bate. Então, assim, eu mas estava não, confiante, fui, faz parte, né? infelizmente crucificaram o Palinha naquele jogo, mas o Palinha não teve. Pelo contrário, o Palinha foi um dos caras que mais venceu no São Paulo. E quando você falou do Ronaldo Luiz agora, o Palinha falou para mim que assim, ele falou, Gregory, eu não piso mais no Morumbi, porque quando eu piso lá, o pessoal me olha torto. É uma pena isso daí, viu, Zete? Também acho, não sei Realmente. disso. É. Quem que foi o teu melhor zagueiro? Aquele zagueiro que você tava, era tranquilo porque aquele cara fazia a lição de casa dele lá. Putz, tem tantos aí, cara, mas o Ou fala Ronaldão, uma dupla, fala uma dupla. dupla. Putz, o Ronaldão e Adilson. Show de Ronaldão e bola. Adilson. E quem que era um zagueiro que você dava bronca pra cacete? Putz, esse era difícil de entrar na cabeça dele. Não que, Valber. não que jogava mal, mas era, né? Dava Não, trabalho. o Valber. É. Valber, eu me deixava de cabelo branco, Valber, mas foi um dos melhores que eu joguei também. O Valber era fantástico, fantástico. Quem que é um atacante? Aquele pica das galáxias lá que jogava muito, mas que não passou uma por você. Eu acho que, putz, nossa, que não passava por mim, que Não, que o cara chutava e você catava tudo. o Evair, eu acho que o Evair foi um cara que me odiou, assim, de jogar contra mim. E quem que era um atacante que era monstro e que você tomou 2, 3 gols assim, que era difícil de catar? Eu tenho dois, cara, que eu joguei contra grandes, mas o Oséias, quando começou a jogar, putz, o Oséias, todo jogo ele entrava e fazia gol em mim, cara. Nossa, eu ficava maluco, cara. E não era gol bonito, não era gol de qualquer jeito, né? Entrava e fazia gol. E o Viola, né? Viola também, quando jogava contra, o Viola era um atacante assim, chato para jogar contra ele. Né? Tem algum jogador que você não jogou no seu time que você teve um sonho ou gostaria de ter jogado? Putz, talvez Zico. Zico seria um cara
que putz, seria fantástico jogar com ele. Né? Zé, eu queria que você definisse o São Paulo, né? O que foi o São Paulo para você? É o que eu te falei, eu gostaria de ter uma parte 2 aqui, falar de seleção brasileira, falar de você como treinador. Tem um monte de assunto que eu listei aqui, mas eu sei que por causa do horário a gente faz. Eu queria que você definisse o São Paulo. O que foi o São Paulo na sua carreira? O São Paulo foi minha vida, cara. Assim, sabe, a minha alegria. Putz, eu aprendi a gostar. Eu confesso que eu não nasci São Paulino, né? Porque eu morei no sítio, eu não tinha esse contato, né? Mas meu pai era São Paulino. Meu pai quando eu fui para o São Paulo, que eu dei a notícia para ele, eu nunca mais conseguia assim conversar com meu pai, porque eu ia lá e ele chorava. Meu pai toda vez ele chorava, né? Então, imagina a alegria, né, de um pai ver o filho jogando num clube, né, como São Paulo. E então o São Paulo foi minha vida, cara, minha alegria, sabe? As coisas boas que eu tenho hoje, sabe, tudo da minha vida, eu devo no sentido assim, eu devo ao São Paulo porque ele abriu as portas, eu aprendi a lutar, né, pelos meus ideais, assim, jogando no São Paulo, e eu sabia que eu ia ter essas oportunidades. Então, São Paulo é isso, sabe, sei lá, é a minha alegria, né, a minha vida mesmo, as coisas boas que eu tenho, eu devo mesmo a esse clube. Eu acho que eu correspondi também à altura. Sim, tudo certamente. Isso. Acho que Certamente. foi recíproco aí, né? Você tá num ponto que o Rogério Ceni é um ídolo. Ele não é unânime, porque ele tem o Zete, entendeu? Então, assim, vocês dois se completam e vocês completam a história do São Paulo Futebol Clube de uma forma assim, inimaginável, né? Então, eu tenho certeza que para muita gente, para metade é Zete e para outra metade é Rogério Ceni, né? E a gente, como torcedor, é eternamente grato. E tem uma parte que é Valdir Pérez. Então, Sim. eu falo assim que você pega a geração de Valdir Pérez, Zete, e o Gilmar também, né, que teve uma passagem. Pô, foram 4 goleiros, teve quase 40 anos de história com 4 goleiros, né, no clube. Então, você coloca uma média, né, mais ou menos isso, quase 50 anos de história de clube com 4 goleiros. Não, sensacional, sensacional. Zete, eu queria de coração te agradecer. Putz, arrepia tudo, ter a oportunidade de poder conversar com você, uma lenda, é realmente um ídolo. Já te falei, dentro do meu top 3 tem o Zete de ídolos, né? Então, assim, sou muito grato, né, por essa oportunidade de bater um papo com você, né? Uma entrevista, realmente. Quem era o Zete? Essas histórias ali que a gente não tem conhecimento e que é extremamente gratificante, né, de poder conhecer elas. Então, muito obrigado, Zé. Te agradeço de coração, viu? E obrigado por tudo que você fez pelo São Paulo, né? A gente é honrado eternamente e a gente presta a nossa homenagem para você, porque se o clube não faz, nós como torcedores, a gente só tem a agradecer mesmo. Legal. Sabe, legal, assim, a gente bateu um papo e isso é bacana porque é o que você falou, não parece uma entrevista, né? Porque não é uma coisa, eu acho que é bem história, é bem contar um pouco daquele momento, do que nós vivemos, né? Eu acho que isso, claro, leva muito mais tempo do que 1 hora, né? A gente Sim. Falando. Com certeza a gente faz a parte 2 aí, né? E eu também tenho que agradecer e falar que eu tenho lá, né, minha academia de goleiro, né, vou lá para pegar esse meu autógrafo aqui, viu? Então, moçada que quiser conhecer, agora na pandemia a gente está aí com um protocolo. Ó, quem sabe não colocar num quadro aqui, ó. Opa! Tá vendo? Essa é do Ceni. Quem sabe, hein, essa daqui, ó, futuramente. A gente coloca, a gente faz uma dedicatória aí. Show de bola. Tá bom. E eu tenho contado bastante história em casa aqui, assim, com coisas que eu tenho da época, lá no canal no YouTube, né? Tem o nome do canal do YouTube? É Zete Oficial? Você sabe qual que é? Zete1. Zete1. YouTube/Zete1. Eu ontem coloquei uma história muito, muito legal. Não é defesas. De vez em quando tem algumas defesas, a gente conta, mas
são depoimentos, são coisas que eu guardei até da época, né? Pô, tá bacana, tá emocionante. Essa última aí ficou emocionante. Não, Tem o chá de sensacional. folha de coca lá, que eu conto da história do chá de folha de coca. Não deu para contar aqui também, mas no parte 2 vai ter, viu, pessoal? Ou acompanhar lá no canal Zete1, então, lá no YouTube, Isso. viu? Ah, muito legal, legal mesmo. Vale a pena. Show de bola. Obrigado, viu, Zé? Te agradeço, viu? Valeu, viu? Valeu, obrigado. Até mais. Até mais, valeu. É isso aí, rapaziada. Terminamos aqui, então, a live com o Zete. Sensacional essa live, pode ter certeza, muita história. Gostaria muito de ter falado de outros assuntos. Realmente, já passamos mais de 1 hora dessa live aqui. E também para não alugar muito ele, né? Naturalmente. Mas a gente vai fazer um parte 2 com o Zete em breve, tá bom? Então, agradeço de coração. Valeu, pessoal. Se cuida. Boa noite aí. Até mais.